Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, cientistas brasileiros identificam mecanismo por trás da formação de tumores no corpo. A mutação em proteína guardiã do genoma impede a detecção e o bloqueio de células cancerígenas e está envolvida em mais da metade dos tipos de câncer. E agora o Estadão, o carro voador deve custar $600 mil no máximo, diz ex-presidente da Embraer. Para Silva, um dos criadores do projeto, o valor deve permitir a popularização do eVTOL. Valor econômico, São Paulo contrata IFC, International Finance Corporation, do Banco Mundial, para analisar a privatização da Sabesp. A decisão sobre venda ou capitalização será tomada em 6 meses, quando o estudo ficar pronto. E por fim, o Globo. Presidente da Argentina pede que Instituto contra Racismo analise sua frase sobre brasileiros terem saído da selva. Na carta, a presidente do organismo, Alberto Fernandes, diz não perder de vista o fato de que povos indígenas foram vítimas de violência e genocídio em seu país. A Agência Reguladora de Saúde Brasileira, a Anvisa, autorizou hoje o uso da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 em adolescentes maiores de 12 anos. Ainda não há previsão para a imunização dessa faixa etária. O Uruguai, esta semana, se tornou o primeiro país da América Latina a imunizar menores contra o coronavírus. O Chile também autorizou a vacinação de adolescentes entre 12 e 16 anos com a Pfizer, mas a campanha só deve começar a partir do dia 20 de junho. Em nota, a Anvisa informou que a expansão no Brasil foi aprovada após a apresentação dos estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicavam a segurança e eficácia da vacina para esse grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do país e avaliados pela agência, que já havia autorizado seu uso em maiores de 16 anos. A vacina da Pfizer é uma das duas que tem registro definitivo no Brasil, junto com a britânica AstraZeneca Oxford. A Coronavac foi aprovada para uso emergencial. A mesma regra vale para o imunizante da Janssen, que ainda não está disponível no país. Com 212 milhões de habitantes, o Brasil vacinou cerca de 11% de sua população. A China defendeu hoje a lei recentemente aprovada contra sanções estrangeiras, uma tentativa de Pequim se proteger contra a pressão crescente dos Estados Unidos e da União Europeia sobre sua política comercial e de direitos humanos. O novo arsenal legal que pode colocar as multinacionais em sérios dilemas geopolíticos entre Pequim e o Ocidente surge uma semana depois que Washington expandiu uma lista de empresas chinesas nas quais os americanos não poderão investir em nome da segurança nacional. Quanto ao efeito das leis contra as sanções sobre o investimento estrangeiro, não vejo uma conexão entre os dois. No mínimo, a promulgação da lei contra sanções estrangeiras proporciona um ambiente jurídico e de negócios estável e previsível para as empresas que operam na China. Entre outras coisas, a lei prevê a proibição de vistos e entrada no território chinês para as pessoas a quem a lei se aplica, mas também para suas famílias. O texto legaliza a selagem, apreensão e congelamento de bens de pessoas ou empresas que apliquem sanções contra a China. Também abre a possibilidade de usar outras medidas que não são especificadas. Um ataque cibernético seguido de um apagão que deixou milhares de pessoas sem energia em Porto Rico estão sendo investigados nesta sexta-feira. As autoridades ainda não relacionaram o incidente à invasão virtual. Fotos e vídeos postados nas redes sociais mostraram grandes chamas e fumaça preta sobre as instalações da empresa Luma Energy. O incêndio causou apagões em toda a ilha e deixou cerca de 700 mil clientes sem luz. A falta de energia ocorreu depois que a companhia de energia relatou um ataque cibernético. Autoridades ainda não relacionaram o incidente à invasão. A Câmara dos Representantes de Porto Rico divulgou imagens do apagão durante uma sessão pública.
A Luma Energy é uma nova empresa de serviços públicos na Ilha do Caribe que iniciou suas operações em 1º de junho para melhorar o sistema de transmissão de eletricidade no território dos Estados Unidos. ¿Por qué de momento vuelve y sale ese humo? Porque no está controlado, punto. ¿Por qué no está controlado? Sigue. ¿Está confinado? No, sigue el fuego. Sigue el Lo que fuego. pasa es que a lo mejor eternamente... Um estudo feito na Indonésia e publicado nesta semana traz esperanças para conter o vírus da dengue. A doença provoca mais de 50 milhões de infecções por ano no mundo. Os casos de dengue caíram notavelmente em uma cidade da Indonésia após a introdução de mosquitos com a bactéria Wolbachia. É o que detalha um estudo publicado nesta semana e que traz esperanças de poder conter esta doença. Os resultados deste estudo de 3 anos, publicados no New England Journal of Medicine, mostram uma redução de 77% dos casos de dengue e de 86% nas hospitalizações vinculadas a esta doença em Yogyakarta, cidade na ilha de Java, onde foi realizado o experimento. Como um país tropical, a Indonésia tem muitas áreas onde a dengue se tornou um problema permanente. Em seguida vem a Covid-19. Nessas áreas é como um fardo duplo para as pessoas. Essas duas doenças podem ser fatais. A bactéria Wolbachia, encontrada em moscas da fruta e outros insetos, impede a propagação do vírus nos mosquitos portadores da dengue, os Aedes aegypti e a infecção em humanos quando eles picam. Outros estudos mostraram que este método é eficaz para prevenir outras doenças transmissíveis por meio de mosquitos, como a zika, chikungunya ou febre amarela. Nesse experimento, a bactéria foi introduzida em uma população de mosquitos em algumas regiões de Yogyakarta para medir como afetava as infecções a humanos de 3 a 45 anos. Depois, o teste foi ampliado para toda a cidade e para regiões vizinhas, englobando uma população de 2,5 milhões de pessoas. A dengue é a doença transmissível por mosquitos que se propaga mais rápido, com mais de 50 milhões de casos por ano, 8 milhões deles na Indonésia. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.